Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendíssimo Padre Márcio, nosso querido pároco, queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do tempo do Advento. Uma nova vela se acende diante de nós nesta preparação para a vinda do Senhor. O Advento, por natureza, ele nos convida a uma reflexão da dupla espera do Senhor. Primeiramente, nós esperamos o Senhor que haverá de nascer na noite do dia 24, na noite de Natal. Como também nós aguardamos e nos preparamos para a vinda dos últimos tempos, para a vinda da parousia do Senhor. Nos dois primeiros domingos, semana passada e este domingo, nós refletimos sobre a vinda do fim dos tempos, a manifestação da glória do Senhor. Nos dois próximos domingos, nós refletiremos sobre a expectativa da chegada do menino Deus na noite de Natal. Nós escutamos o salmista que nos convidava a enaltecer, a louvar ao Senhor por sua bondade e porque Ele nos concede a sua salvação. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Advento nos convida a nos aproximar desta bondade do Senhor e desta salvação. Pensamos muitas vezes que a salvação, ela está distante de nós, mas a salvação é algo concreto, é muito mais próximo de cada um de nós, de nossas vidas e do nosso cotidiano. Por vezes, alguns de nós nos desesperamos e desacreditamos do cumprimento da palavra do Senhor, achando que Deus está a demorar para manifestar a sua glória, para manifestar a sua ação em nosso meio. E já a este respeito, o apóstolo Pedro já nos adverte quando ele diz: o Senhor não tarda em cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. É justamente aquilo que nós cantávamos no Salmo. A bondade de Deus é manifesta nesta demora, naquilo que para nós é demora. Para a ação de Deus é manifestação de salvação, é convite à renovação, à conversão, à mudança de vida. Não nos basta, meus queridos irmãos, nos aproximarmos do Natal numa espera passiva. Nós precisamos aproximar-nos do Senhor de uma forma ativa e concreta. O mesmo apóstolo Pedro, ele fala na sua carta:
Se deste modo tudo vai se distinguir, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa? A demora, aquilo que para nós é demora da parte de Deus, como disse, é a ação e bondade do Senhor para a nossa mudança de vida, pois Ele deseja e espera de nós um comportamento, atitudes de piedade e de santidade. A este respeito, João Batista nos adverte no Evangelho, aquilo que São Marcos vem nos trazer logo no início do seu Evangelho. São Marcos, ele aponta e diz que este Evangelho que ele relata é o relato de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se compadece da condição humana, assume uma condição igual à nossa, para morrer e remir os nossos pecados, e nos conceder a salvação tão esperada e desejada para cada um de nós, pela parte de Deus. O evangelista, ele então nos apresenta a figura de João Batista. E aqui vale uma compreensão, refletirmos a respeito da figura da espera do Messias. Desde os primeiros patriarcas, os nossos patriarcas, já se esperava, já havia a esperança da vinda do Messias, daquele que haveria de salvar o povo de Israel. E de modo especial, eles acreditavam que antes da vinda do Senhor, do Messias, do Emanuel, haveria de retornar o profeta Elias. Aquele que outrora fora arrebatado na carruagem de fogo, ele deveria voltar para pregar a conversão do povo para a chegada do Messias. Se nós pegarmos o segundo livro de Reis, a descrição de como era a postura de Elias, nós veremos que a mesma postura é adotada pelo profeta João Batista. João Batista, ele vivia no deserto. João Batista, ele se priva do convívio da comunidade de Israel e se isola. E ali ele é a voz que grita no deserto. Meus caros, uma voz que grita no deserto, ela não será ouvida certamente, justamente porque os corações daquele povo estavam fechados para a escuta da palavra do Senhor, estavam fechados para a vinda do Messias. Eles não percebiam, não notavam que o Messias estava para chegar. O cumprimento das promessas haveria de ser manifesto naquele tempo, no tempo dado por Deus. Mas João Batista, ele grita, ele convida. E Eusébio de Cesareia, ele nos diz que a pregação de João Batista, ela acontece justamente no deserto, porque não está confinada a salvação ao povo de Israel, mas a toda a humanidade. O derramamento do sangue de nosso Redentor veio para nos salvar, para salvar a humanidade inteira. E a cada um de nós, meus irmãos, cabe justamente a conversão. Cabe a cada um de nós o retorno ao Senhor. Na leitura da profecia de Isaías que escutávamos, dizia que deve ser gritado a todos os povos para aplainar, preparar e nivelar as estradas, os caminhos do Senhor. João Batista vem para justamente endireitar os caminhos, preparando, pois Jesus Cristo haveria de vir. O Emanuel, o Deus conosco, que haveria de vir ao nosso encontro para nos salvar, ele precisava de um mensageiro que fosse à sua frente. E João Batista é o último profeta que anuncia a chegada do rei, a chegada de Jesus Cristo. A profecia em Israel havia cessado desde Malaquias, por mais ou menos 450 anos. E então surge João Batista, que nos convida à conversão. Meus caros, o que é uma conversão? A conversão é a mudança de sentido, é a mudança de caminho. Quando nós estamos numa estrada e percebemos que estamos seguindo por um caminho errado, nós procuramos um retorno e voltamos para o caminho ao qual nós deveríamos seguir. A igreja nos adverte neste tempo, ela nos dá setas, nos dá placas, nos indica justamente o caminho de retorno aos caminhos do Senhor.
Diante de nós, a igreja sempre nos apresenta os evangelhos, que são justamente os ensinamentos do Senhor de como devemos agir. E de outro lado, nós devemos colocar as nossas vidas e analisar como nós temos trilhado o nosso caminho, como nós temos direcionado a nossa vida ao Senhor. Se nós estamos trilhando um caminho errado, nós devemos então tomar a conversão, nós devemos mudar de caminho e retornar para o Senhor. A salvação e a vinda do Senhor, ela não é algo que aconteceu lá no passado, em Israel há 2000 anos atrás, como também não é algo distante de nós, que virá daqui a muitos anos. Não, o Senhor vem ao nosso encontro todos os dias. O Senhor se compadece de nós com a sua bondade e a sua misericórdia para manifestar a sua salvação em nossas vidas. O Senhor vem ao nosso encontro em todas as celebrações eucarísticas que nós participamos. O sacerdote nos diz: o Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. É uma profissão de fé, é aquilo que nós acreditamos, é aquilo que a igreja nos ensina. O Senhor, Ele habita, Ele reina, Ele governa, Ele impera nesta igreja. É pelo ensinamento da palavra que nós escutamos, é pela Eucaristia que nos alimenta. É desta forma que o Senhor está presente em cada um de nós. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos aos sinais dos tempos. Nós nos aproximamos do Natal, nós nos aproximamos da vinda do menino Deus. E esta expectativa, este preparo que nós devemos fazer é justamente da nossa casa, da habitação onde vive, onde deve governar o Senhor dos senhores e Rei dos reis. O tempo do advento é o tempo propício para uma reflexão, para um exame de consciência, avaliação do ano, para renovarmos os nossos propósitos para o ano que logo haverá de iniciar, mas também é tempo de confessarmos, é tempo de nos reconciliarmos com o Senhor. Quanto tempo nós não nos confessamos? Cada um aqui poderia dizer o tempo que não se confessa. E muitas vezes nós nos confessamos, mas às vezes nós carregamos os nossos pecados de estimação. Há pecados que nós temos vergonha de confessar, há pecados que nós omitimos ao sacerdote por vergonha, por respeito humano, quando aquele pecado é justamente que nos impede de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. É justamente o pecado que muitas vezes nós trazemos na coleirinha, como se fosse um pequeno cachorro, arrastando a vida inteira, que nos impede de nos prepararmos com radicalidade para vivermos a santidade e a piedade que o Senhor nos pede. É tempo de pôr a mão na consciência e de reflexão, meus caros. Da mesma forma como o povo de Israel estava fechado e não viu os sinais da chegada do Messias, muitas vezes nós estamos fechados, nós estamos confinados à agitação, à insensibilidade, à limitação do ambiente em que nós convivemos. Nós precisamos então volver o nosso olhar ao Senhor e retornar o nosso caminho para aquele que é o único capaz de nos conceder a salvação. A vela que acendemos, a vela verde neste dia, que ela possa nos ajudar durante toda esta semana a refletirmos sobre a espera da vinda do Messias, esta espera de todas as celebrações que nós participamos, como também a espera no fim dos tempos. E como dizia, é uma espera ativa. De nossa parte devemos fazer o nosso caminho para nos volver ao Senhor. Nós não podemos cruzar os nossos braços e esperar que o Senhor venha apenas. Nós precisamos também, com as nossas ações, com a nossa mortificação, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, buscar corrigir a cada dia os nossos erros para nos aproximarmos do Senhor. Que nós possamos, junto com o salmista, cantar sempre e em todos os dias de nossa vida: mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.